Olá, amigos. Nós estamos aqui no novo programa do canal Chai. Chai significa metade de mim em você, metade de você em mim, como inspirado, né, na frase dos Kaxinawá do Acre. E não poderia ser diferente, porque o nosso canal trata da ideia do bem viver. Nós vivemos um momento muito difícil, né, da humanidade, e onde as várias propostas de melhoria da vida, melhoria do imaginário, melhoria das condições de trabalho, foram abandonadas nesse processo. Então, nós temos salários, nós temos desenvolvimentos, etc., mas as desigualdades continuam e nós não temos bem viver. O bem viver nós entendemos como uma relação harmônica consigo, com o outro, com a sociedade em geral, com a natureza, com o cosmos. Isso pode soar para algumas pessoas como uma utopia. Uma utopia é um objetivo, vamos dizer assim, que a gente procura para avançar nessa nossa ideia do bem viver. E os povos originários são muito importantes nisso. Eles foram abandonados no desenvolvimento. Então, a ideia nossa é trazer experiências, conceitos, ideias que possam iluminar um pouco o pensar novos caminhos da vida em sociedade. Hoje nós temos aqui no nosso programa um escritor muito importante, brasileiro, Guarani, Guarani e brasileiro, né, Olívio? Guarani brasileiro, né, que desnecessário falar qual foi a presença dos guaranis na nossa história, mas o Olívio tem se destacado com a sua escrita, que combina histórias, que combina memórias, que combina poesia, que traz crônicas, que traz histórias da aldeia, etc. E ele traça um conjunto de ideias muito importantes para a civilização aprender, muito importantes nessa virada que a gente que a gente acredita, nessa virada que nós acreditamos pode trazer o bem viver. E Olívio publicou, então, 31 livros, ele é um palestrante também, ele fez um curso de filosofia na USP, estudou na PUC. É muito surpreendente, né, a gente pensar um indígena que mora na aldeia ainda não sempre, né, que mora no meio da floresta, das várias aldeias guaranis, porque também é um itinerante, onde ele vai fazendo essa revelação do modo de vida guarani. Então, Olívio, a gente saúda você com muito respeito e muita admiração por ter se destacado na comunidade, não só guarani, mas na comunidade do país. E hoje a sua obra fala com um conjunto de pessoas e propõe uma vida melhor para todos, não apenas para os indígenas, mas revela essa sabedoria indígena, essa cosmovisão indígena, para a gente ter a possibilidade de aprender mais como se vive, né? Porque a gente não aprendeu durante milhares de anos como se vive ainda, né? Então, o Lívio mora em Curitiba, na aldeia Cacuné Purã, né? Era da aldeia Curcutu, mas se apaixonou pela Jovina, né, Olívio, e veio morar com a sua companheira. Estou errado na informação? Não, né? Tudo está certo. E, enfim, a gente gostaria de começar
ao nosso programa. Antes de eu me apresentar agora, eu sou Hamilton Faria, sou professor universitário aposentado, sou poeta e tenho lutado muitos anos pela cultura de paz, pela cultura em geral. Olívio, o que significa ser um escritor indígena hoje no Brasil? Então, fico muito feliz de fazer parte aí dessa conversa, né, que é muito bom. E a gente inicia com o nosso maracá, né, para poder trazer força, porque nós estamos num momento muito difícil, né? Inclusive, vai começar a COP30 agora e a gente não pode deixar de falar, né, que a gente espera que a sociedade acorde, porque discussão são tantas, né? E a solução quase nada. E nós sabemos que a solução é a floresta, né? Viver na floresta, saber respeitar a floresta, saber da importância que ela tem para nós, né? E a sociedade não entendeu ainda que esse progresso é bonito, mas é destruidor ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem que aprender que a tecnologia, tudo isso, a gente tem que trazer para o bem viver. Assim como falar da questão da literatura nativa. Sou escritor, né, há muitos anos. Comecei a escrever em 1984 e continuo escrevendo até hoje, lutando para tentar publicar algumas coisas. Já publiquei 31 livros e, e quando eu iniciei a literatura, eu era garoto, né? E naquela época, podemos dizer que a década de 80 foi o ano do surgimento dos escritores indígenas. Foi ali que começou tudo, né? E hoje a gente fica feliz de saber que nós temos muitos escritores hoje, cada vez mais surgindo outro. Nós temos mais de 100 escritores com livros publicados, inclusive muitos escritores hoje conhecidos no Brasil, como Ailton Krenak, Daniel Munduruku, Iaguaré, Eliane Potiguara, Jovina Rengu, Cretu Mirim, a Márcia Campeba, Ita Tabajara. Então, são pessoas que surgiram, né, para trazer essa mudança no Brasil, né? É nós escrevermos nossa literatura. Então, ser escritor indígena hoje, eu vejo com alegria, mas foi uma época difícil, porque nós tivemos que batalhar muito para ter essa abertura, para a gente conseguir mostrar nossas obras, que não tivemos espaço naquela época, mas fomos lutando aos poucos, e hoje a gente vê, né? Inclusive, hoje eu ser convidado aqui é uma forma importante, por quê? Porque as pessoas vê as nossas obras, estudam e vê o valor que tem. Então, isso, para mim, os outros perguntam para mim, mas o que é bem viver? Eu me sinto feliz quando eu escrevo, né? Então isso para mim é bem viver. Então eu me sinto feliz com isso, né? Porque ninguém faz nada sem gostar, né? Se eu não gostasse, eu não estava no bem viver. Então escrever para mim é uma alegria muito grande. Então eu fico feliz porque é um dom que Nyanderu, nosso Deus, deu para mim. Então eu aproveito isso para mim viver. E fico feliz quando as pessoas estudam a minha obra e fica feliz, né? Fica feliz porque vai trazer o bem viver para ele também, né? Inclusive, eu recebi uma mensagem agora há pouco de uma amiga que a gente doou uns livros para ser doado aqui num hospital para as crianças. E daí, na dedicatória, ela ficou feliz. Ela leu a dedicatória, mandou uma mensagem para mim agora. Falou: Nossa, eu fiquei feliz com a sua palavra. Que você falou assim, ó, que a literatura também é um remédio. E isso, o bem viver é isso, né? É usar a literatura como nosso remédio, como nosso bem viver. Então, ser um escritor é difícil no Brasil, que a gente sabe que a gente também, desde o início, a gente sofreu muito preconceito. Continuamos sofrendo preconceito, mas estamos lutando ainda para conscientizar a sociedade. Então, a nossa literatura é isso, trazer consciência, trazer conhecimento, trazer saberes para que as pessoas possam nos valorizar. Porque nós indígenas sempre fomos desvalorizados desde 1500, né? Então, por isso que o surgimento da escrita começou nos anos 80, mas escritores sempre tivemos, porque sempre tivemos nossos contadores de história, nossos pajé, nossos tiamões, onde ali tem a sabedoria que eles guardavam toda a história na cabeça, né? Porque muitos deles no passado não sabiam ler nem escrever, mas tinha tudo na cabeça. Então é assim que nós conseguimos resistir e guardar nossas histórias na cabeça, né? E hoje
como a coisa foi mudando, a gente entrou no sistema também, um sistema onde aprendemos a arma do não indígena, que é escrever. E hoje a gente escrever também a nossa história, para que a gente possa trazer conhecimento e as pessoas nos respeitarem. Então, ser um indígena é difícil, mas a gente tem que batalhar e lutar muito, né? E incentivar outros jovens a escrever, né? Porque hoje nós estamos numa era diferente, que dos anos 90 começa a surgir os índios universitários. Hoje nós temos muitos indígenas fazendo faculdade, mestrado, doutorado, né? Muita gente formada, né? Então, através disso, muitos indígenas já entrou na política, indígenas médico, indígenas advogado, indígena hoje nós temos a primeira presidente mulher indígena da FUNAI, temos a Sônia que hoje está governando o Miguel dos Povos Indígenas, Guajajara, e a Célia Chacriabá, deputada. Então, tudo isso foi através da literatura escrita, né? Você aprender a ler e escrever, porque ah, tem que aprender o teu conhecimento para poder enfrentar o mundo aí fora, porque o mundo aí fora é opressor. Então, a gente sabe que o povão sofre muito, porque política não é fácil no Brasil, né? Então, temos que estudar para que a gente possa ter conhecimento e lutar. E eu, como escritor, acredito que é uma arma para nós escrever e usar esse conhecimento para trazer sabedoria para o povo também através da nossa literatura. E assim vamos vivendo, né? Sim, eu quero dar boas-vindas ao Olívio Jacupé, né? E é muito, seja muito bem-vinda ao canal Chai. É uma alegria muito grande ter a sua participação aqui. Eu ainda não conheço as suas obras, pretendo conhecer, e eu gostaria. Você já falou um pouco sobre aquilo que eu estou querendo saber. Mas eu quero mais informações. Você acha que a literatura indígena está contribuindo para mostrar para a sociedade, em geral, a importância do papel indígena? Isso que eu quero saber, porque a gente ainda, a sociedade, pelo menos as pessoas que a gente convive, sem essas que têm uma sintonia com o movimento, é muito preconceito, né? Muita discriminação. Então, eu gostaria de saber melhor a respeito desse assunto. Eu sou Vera Salles, sou professora aposentada da Universidade Federal do Maranhão. Estou falando aqui de São Luís, Maranhão, e sou professora dos direitos humanos e também da cultura de paz. Obrigado pela pergunta aí. Espero que a senhora conheça as minhas obras, que eu tenho certeza que a senhora vai se apaixonar e não vai parar mais de ler minhas obras, hein? Então, inclusive eu estive no Maranhão ano passado com minha filha, que também é escritora, e ela foi dar palestra. Nós tivemos aí, andamos aí pelos lugares ali históricos, muito antigo, foi muito bom. E, e gostei muito de conhecer o Maranhão, né? Inclusive a cidade quente do vento, né? Que venta. Eu falei, nossa, que diferente que é aqui, né? Ao lado do rio lá, uma ventania danada, né? Então não fica muito quente. Fiquei impressionado com a natureza de lá, né? Bom, Quanto à literatura, quanto à literatura, eu acho que a nossa literatura, ela veio para ficar e continuar. Porque desde quando nós começamos a escrever, a gente foi percebendo, porque, como eu falei, começamos a escrever numa era muito difícil dos anos 80. E hoje a gente foi vendo, porque a gente foi plantando devagarzinho, e hoje a gente vê os frutos acontecendo, né? Como eu falei, por exemplo, muitos escritores indígenas, houve uma mudança no Brasil que, através dessa literatura, surgiu a Lei 11.645, onde agora tem que falar sobre os povos indígenas. Isso é importante. Outra coisa importante é a gente falar da questão que o indígena tem que escrever para trazer conhecimento. Por quê? Porque antes de nós, já havia escrita sobre nós. Então, escrever sobre nós já começou desde Pero Vaz de Caminha, e vão falando, só que eles vão falando do pensamento deles, você entendeu? E esse pensamento deles vem trazendo preconceito,
criando uma cultura que não existe. Então, uma cultura que se existe sobre os povos indígenas, falado nas escolas antes dos autores indígenas, é uma literatura que trazia conhecimento para os professores passavam para os outros alunos. E isso era preocupante, porque eles escreviam o pensamento deles, e não a nossa cultura nem nosso pensamento. Inclusive, a gente vê ali José de Alencar, onde ele escreveu sobre os Guarani, e a gente até hoje está procurando esse Guarani para saber de que planeta que ele veio, porque não é da nossa aldeia. Porque ele escreveu uma cultura dele, o pensamento dele, não é o pensamento do Guarani. E isso é preocupante. Então, escrever sobre os povos indígenas é uma coisa que a gente sempre fala assim, olha, é importante o próprio indígena escrever, porque o indígena, ele mora na aldeia, ele está ali, ele segue o costume do seu povo, ele sabe como que o Guarani pensa, porque o Guarani está ali, dentro da aldeia, então ele sabe como pensa. Então, quando ele vai escrever uma história, ele consegue raciocinar, porque ele é o Guarani. Se é um Caingangue, se é o Caiapó, se é o Xapante, cada um escreve seguindo o seu pensamento, que é diferente do José de Alencar. O José de Alencar ficou famoso é, sobre as culturas indígenas que ele escreveu, mas não é a cultura real do povo. Então, a nossa literatura vem com esse saber, trazer esse pensamento diferente para as pessoas entenderem, né? Inclusive, aqui eu tenho vários livros, por exemplo, O Presente de Jati Jaterê é uma história guarani, que as pessoas não sabem o que é Jati Jaterê. Tem uma história aqui, a explosão do Jepotá. As pessoas não sabem o que é o Jepotá. É cultura guarani. Depois tem outra aqui, história de Piragui, cultura guarani. Tem outra ali, chamado A Mulher que Virou Urutau. Então, tudo isso aqui são pensamentos guarani que as pessoas vão entender a nossa cultura, como que é o nosso sistema, como que é a forma da gente pensar. Que é diferente das pessoas observar certas coisas e escrever. E nisso é que a gente percebe que o Brasil é um país racista contra os povos indígenas por causa das escritas do passado. Porque os bandeirantes, qual era a função do bandeirantes? Eles caçavam os povos indígenas. E quando eles vinham para a vila, na época, eles falavam mal da gente. Então, cada região que ele andava, eles só falavam mal da gente. Então, a história vai se espalhando, que o índio é isso, que o índio é perigoso, que o índio come gente, que o índio faz incesto, que o índio é feiticeiro. Então, todas essas coisas foi falando. Então, a sociedade tem medo, né? Então, as pessoas usam essas coisas por causa do passado. Então, por isso que hoje a nossa literatura ela vem com esse complemento, né? Com um complemento de trazer um pensamento diferente, e esse livro chega nas escolas, aí os professores vão ter um conhecimento melhor. Ao mesmo tempo, a gente torce para que os governos estadual, federal e municipal compre o livro dos autores indígenas para que possa chegar nas aldeias também. Porque nas aldeias no Brasil tem escola. Só que os livros que chegam não é os livros dos autores indígenas, é os livros dos famosos que chegam na aldeia. E para nós, os livros dos famosos não é importante no momento. Por quê? Porque a criança nossa precisa ler a nossa cultura, a nossa literatura. Entendeu? Então, isso acontece muito no Brasil. Então, a gente sabe que, aos poucos, a gente vai fazendo com que esse livro possa chegar nas aldeias também, não é? Então, eu vejo que a literatura nativa, ela vem com esse bom olhar, com esse bom pensamento para ajudar os povos indígenas e ajudar os não indígenas também na cidade e especialmente os professores, né? É a imposição do pensamento do colonialista, né? Sim, porque ele escreve o pensamento dele. Eu queria só pegar só esse livro aqui é O Choro da Terra, da Mãe Terra. Eu achei, eu li esse livro inteiro. Eu li 3 livros seus, né? Aqueles livros que você deu. E eu achei muito interessante porque você vai pegando toda essa demonização do indígena, né? E vai falando com linguagem muito simples, explicando, né? A questão da feitiçaria, a questão dos bandeirantes, a questão da muita terra para pouco índio, né? Todas essas construções ideológicas, vamos supor assim, do desenvolvimento das elites, etc. E você vai falando, então, eu acho que mesmo as pessoas que já conhecem alguma coisa da história, elas se conectam, né?
porque você vai revelando determinadas coisas que parece até que muitas vezes a gente esqueceu. Então, saudações, Olívio. Eu sou o Pablo, eu sou historiador, sou jornalista, aluno da professora Vera. E uma curiosidade que eu tenho é o seguinte: o Guarani é uma língua viva, muito falada ainda no Paraguai, que é um país até vizinho aí do Paraná, acho que no norte da Argentina também. E eu não, realmente é um contexto que eu não conheço, a gente mora muito longe aqui no Maranhão, mas é uma curiosidade que eu tenho, assim, isso se reflete numa literatura viva na língua guarani, e a população guarani do Brasil tem contato cultural com essa população guarani do Paraguai, onde a língua é falada de maneira tão ativa? Uhum. Então, você falou a palavra que eu sou representante guarani, não diga assim representante, né? Eu sou apenas um escritor que escrevo, né? Porque nós somos vários guarani no Brasil, né? O Guarani ele está localizado aqui no sul, sudeste, né? Principalmente, do Rio Grande do Sul até o Espírito Santo, principalmente. Então, é onde é que tem as aldeias Guarani, né? Mas temos os Guarani do Paraguai, tem Guarani na Argentina, então são os três países que se localiza mais o Guarani. E tem na Bolívia também, não é? Então, a comunicação, o que que acontece? Às vezes tem Guarani nas aldeias do Brasil, que ele é do Paraguai. E se você chegar no Paraguai, você vai encontrar Guarani que é do Brasil. Então, às vezes as pessoas, o não indígena, se ele chegar numa aldeia Guarani, ele não sabe diferenciar, né? Mas é Guarani, tudo é Guarani, né? Porque todo mundo é Guarani. Só que daí, às vezes, tem Guarani do Paraguai, então isso é comum, porque o Guarani sempre está sempre viajando para outras aldeias, e daí acontece muito de ter Guarani aqui no Brasil, que é da Argentina, tem Guarani no Brasil, que é do Paraguai, e assim vice-versa, né? Bom, no Paraguai é bonito a gente ver que a população fala Guarani, como também era para estar, no Brasil também era para estar falando Tupi, que é o Inhangatu antigo, né? O que que aconteceu no Brasil? No Paraguai ainda fala-se o Guarani, né? No Brasil houve um acontecimento do passado, né? Então o que que aconteceu? Em 1700, mais ou menos, a população no Brasil falava tupi, que é o Inhangatu. Então todo mundo se falava tupi, os indígenas e os não indígenas. Aí o que que acontece? Então, os bandeirantes também falavam tupi, eles não falavam português mais, porque eles não sabiam. Então, quando os portugueses caçavam os povos indígenas, quando eles levavam as orelhas para somar, todas essas coisas que eles iam conversar com o Império, eles falavam em tupi, daí tinha que ter um tradutor para falar com a turma do Império na época. Então, o Marquês de Pombal ficou revoltado, porque a população não falava mais português, falava em Engatu. Então, por isso que no Brasil tem muitos nomes de cidades indígenas, nome de bairros indígenas, nome de vila, nome de estrada, nome de rio, tudo vem do nome do Tupi. Mas por quê? É porque os bandeirantes gostavam dos índios? Não, é porque os bandeirantes falavam Nhengatu. Aí o que que acontece? Pombal ficou revoltado de ver essas coisas. Falei, caramba, ninguém mais falando português. Quem falava português era só a colônia portuguesa que falava. Aí o que que acontece? Marquês de Pombal ficou revoltado e falou, não, a partir de agora nós vamos mudar essas coisas aí. Expulsou os jesuítas do Brasil e falou, a partir de agora, quem falar em Angatu, a gente vai cortar a língua de vocês. Aí o que que acontece? Todo mundo tem que ficar quieto. Aí vai passando-se o tempo e as crianças que vão nascendo vão aprendendo português e aí vamos falando português até os dias de hoje. Mas o Nhangatu é por causa disso. Então, tudo que você vê no Brasil, abacaxi, Paraná, Paranaguá, é, tudo, tudo que você fala no Brasil indígena é porque no Brasil falava-se Nhangatu. Assim como acontece no Paraguai, hoje todo mundo fala o Guarani. Era para o Brasil estar falando o Nhangatu até hoje, mas o Marquês de Pombal ficou revoltado com isso e fez uma mudança no Brasil. Então é isso que aconteceu. Jecupé, em primeiro lugar, uma alegria receber você aqui e aprender com você. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu me chamo Marina, sou professora e trabalho com arte e educação. É o seguinte, eu li que você tem um filho consagrado internacionalmente. Gostaria que você falasse como é que se deu esse processo para ele se tornar um indígena com uma fama internacional, que para nós isso é um reconhecimento e é um fato muito importante, a valorização da cultura indígena.
E dentro dessa questão, eu queria saber também se existe interação cultural entre as aldeias, se vocês fazem intercâmbio, um conhece o trabalho do outro, em toda a esfera cultural. É uma curiosidade que eu tenho. Quando eu falo, não é só no Paraná, eu falo em termos do Brasil. Existe essa comunicação entre as aldeias? Sim. Então, eu fico feliz aí pela pergunta, e como você é professora, eu espero que você seja mais uma das professoras que vai ler minhas obras aí e mostrar para o mundo aí que a nossa literatura está funcionando, né? Então, eu tenho 5 filhos, 4 deles são escritores, né? A Explosão do Jepotá eu lancei com meu filho Tumpamirim e o outro Jecopé-mirim. Depois, acabei de lançar um livro pela editora FTD, Avati, Nhamangaraí Avati, que é uma história guarani também, que está publicada em português e guarani, junto com a minha filha Queretiu Mirim, né? E o Verá, que é o cantor de rap, ele canta rap em Guarani, né? Ele ficou famoso internacional mesmo. Hoje eu fico muito feliz, né? Que ele é uma pessoa bem simples, mora lá na aldeia, no mato, no meio da floresta, na Mata Atlântica, em São Paulo. Ele nasceu na aldeia Curucutu, mas agora atualmente ele está morando na aldeia Rio Silveira, que fica na região de Bertioga, né? Ele já é casado, tem 2 filhos e, e ele começou cedo a cantar rap, né? Ele começou a cantar em casa aos 10 anos de idade, né? Então ele começou assim. Mas ele também é escritor, já lançou 2 livros. Inclusive tem um dos livros dele que é famosíssimo, no Brasil, só que as pessoas não sabem que é o Verá, né? Que chama, o nome do livro chama Kunumim Guarani, pela editora Panda Books. É um livro que vende muito, né? No Brasil e as pessoas não sabem que é dele, né? No livro lá está escrito Verá de Guacamirim, o nome dele. Mas o nome artístico é o Verá. Mas antes dele chamar o cantor como Overá, antigamente ele chamava Kunumi MC, porque Kunumi quer dizer garotinho, pequenininho, menino, né? E ele começou a cantar cedo, então daí ele falou, pai, eu vou chamar Kunumi MC. Daí começou a cantar pequenininho. Só que na época, quando ele começou a cantar na aldeia, as turmas não gostavam muito, porque achava muito perigoso. Ó, essa música aí vai atrapalhar, vai prejudicar a cultura indígena. Então foi uma coisa assim meio complicada mesmo na época, né? E os não indígenas também não gostavam, falava que o indígena não pode cantar essas músicas, que não é do índio, ficava essas coisas. Ele era pequenininho e escutou essas coisas aí e ele ficava meio com medo, né? E daí, de repente, aos 13 anos, ele ficava cantando em casa só, né? Como diz a turma, né? Cantava no banheiro. E daí, em 2014, aconteceu algo interessante, porque que ele ficou famoso internacional, né? O que que aconteceu em 2014 no Brasil, que era importante naquela época? O que estava acontecendo no Brasil? O que aconteceu em 2014? O que vocês lembram? Copa do Mundo. 2014 houve a Copa do Mundo. E a FIFA foi na aldeia, Curucutu, e queria a presença de um indígena para fazer parte da abertura da Copa do Mundo. E daí, de repente, na hora a gente pensou em colocar o meu outro filho, que era o Diego Pé-mirim, só que o Diego Pé-mirim não falava português, então era difícil. Daí eu falei, nossa, vai ser complicado, então é melhor pegar o Verá. E daí o Verá já estava com 13 anos, e daí falamos para ele ficou todo contente, né? E tudo bem, daí foi lá para Itaquerão ensaiar essas coisas, tudo da abertura, né? Daí, de repente, tudo bem, daí ficou ensaiando. E daí foi passando os dias. E eu não sabia que estava acontecendo um negócio escondido na aldeia, para mim não saber. Daí, o que que aconteceu? As lideranças e cacique da aldeia, na época, falou assim, olha, Vera, fizeram uma reunião, falou assim, olha, ah, essa coisa que você vai fazer vai ser muito importante, que o mundo todo vai ver. Então, a gente vai preparar uma faixa para você e você vai esconder. E na hora, quando você entrar lá dentro, quando você fizer o ato, você tira e começa a andar no campo. E daí, só que a turma da aldeia não falou para mim, ficaram com medo, né? Falaram, só que daí vai que o pai do Verá não deixa, né? Eles pensaram assim, né? Porque era uma coisa muito perigosa. Um ato, um menino de 13 anos fazer um ato ao vivo, no Itaquerão, lotado de gente. E daí, beleza, daí tudo bem. Daí aconteceu essa história aí, e eu não sabia, daí fiquei quieto. Daí tô lá assistindo a televisão à noite, a abertura da Copa do Mundo, teve vários estados mostrando suas danças, suas culturas, e depois, de repente, entrou a seleção brasileira, fez um círculo, e entrou a Croácia. E daí fez o círculo, daí entrou 3 garotas, né?
um garotinho de 13 anos branco e uma menina do povo negro de 13 anos e o Verá. E daí, de repente, o Galvão falou assim: vejam só, torcida brasileira, agora vai entrar 3 pessoas e no meio deles tem um garotinho indígena, Guarani, da aldeia Curucutu. E o Galvão ainda falou assim, ó, virou piada, né? E é um índio de verdade, né? É um índio de verdade. Ele falou assim, é um índio de verdade. E daí, beleza, daí o Verá entrou de cocar, né? Entrou de cocar e vestido com aqueles vestimentas lá do short, tênis, camiseta branca, e os 3, cada um com uma pomba na mão para soltar, simbolizar na hora da abertura da Copa do Mundo a, a paz. E daí, beleza, só que o Verá estava agitado, o povo percebeu, né? Porque o garotinho branco e a menina, eles ficaram tudo assim concentrados, né? E o Verá ficou agitado. Porque ele estava preocupado, daí depois que a gente foi saber, né, que ele ficou agitado, preocupado, menino de 13 anos, e ele com medo, porque o que eu vou fazer agora aqui, soltar essa pomba, depois soltar essa faixa, será que eu faço ou não faço? E ele pensava isso, ele falou para nós depois, né? Faço ou não faço? Daí depois ele pensou, falou, não, eu vou ter que fazer, porque é um ato que vai ser mundial em defesa da causa indígena. E daí, de repente, ele abaixou, no que ele abaixou, a televisão na época percebeu e cortou e ficou mostrando outras coisas. E daí o Itaquerão estava lotado e todo mundo viu que ele arrancou uma faixa e começou a andar no campo, com uma faixa escrita demarcação já. E o mundo todo vendo aquele ato acontecendo, menos o Brasil. Porque daí a televisão cortou e os brasileiros não viram o que estava acontecendo, só quem estava no Itaquerão. E daí, quando foi no outro dia, quando foi à noite, esperando o Verá chegar, ele chegou em casa na aldeia meia-noite, né? E daí demora um pouco à noite, eu recebo uma foto dele com a faixa escrita, né? Demarcação já. E eu levei um susto, pô, mas eu assisti televisão, não vi nada disso, será que é montagem? Pensei, né? Daí o cara falou, não, aconteceu isso aí lá no Itaquerão. Daí o Verá chegou e eu falei, Verá, o que foi que aconteceu? Daí ele contou pra mim, não, fez isso, tal, 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 tal. Eu tava com medo, mas daí eu tive que fazer, porque eu fiquei com medo de deles jogarem as coisas lá de cima em mim, né? E daí ele fez esse ato que virou mundialmente, né? E daí quando foi no outro dia cedo, depois da abertura da Copa do Mundo, quando amanheceu o dia lá pelas 9 horas, encheu de televisão na aldeia de vários países do mundo, né? E daí ele fez esse ato aí que ficou na história, né? Então é só procurar no Google Índio Guarani engana a FIFA na Copa do Mundo em 2014, no Google. Daí vocês vão ver as fotos dele, entrevista, que tem até hoje, né? Muitas matérias dele, né? E daí ele passou por vários anos fazendo matérias na Europa, falando da demarcação. E daí, de repente, ele falou, bom, como ele ficou conhecido, ele falou, pai, então eu vou continuar falando da demarcação, mas eu vou cantar rap falando disso. E daí, como ele era garoto, daí tinha surgido um, um cantor antes do Verão, lá em Mato Grosso, Dourados, um grupo chamado Bro MC. E daí teve um show em São Paulo, e daí o Verão, naquela época, nós fomos assistir o show dele, né? E daí ele ficou impressionado, falou, nossa. Daí ele deu continuidade cantando o rap, e daí quando foi depois da abertura da Copa do Mundo, ele falou, não, a partir de agora eu vou cantar rap, falar da demarcação já, né? E daí tá até hoje fazendo o sucessinho dele, daí de repente ele gravou, os ingleses gravaram o primeiro álbum dele, né? Que foi acho que 2015, se eu não me engano. E daí ele conseguiu gravar daí o inglês levou o crioulo para conhecer ele, e o crioulo ficou impressionado com ele, quis gravar uma música. Depois, de repente, ele começou a fazer muitos trabalhos, né, de divulgação internacional, fez um filme pela Holanda, país da Holanda, depois fez um filme pela Inglaterra chamado Meu Sangue é Vermelho, pela Holanda o filme chama Kunumim, o Raio Nativo, né? E daí fez esses 2 filmes aí, e daí de repente ele foi ficando conhecido, foi gravando mais outras músicas, outros vídeos, daí de repente um dia o Verá falou assim, pai, ligou um cara aí para mim e disse que é meu fã e quer gravar comigo, mas eu nunca vi falar dele. Daí eu falei, como é que ele chama? Eu falei, ele falou que chama DJ Alok. Daí eu também não conhecia, né? Eu não sabia quem que era. Eu falei, vê na internet para ver se esse nome existe, né? Com nome estranho, né? DJ Alok. Eu falei, ué, nunca vi falar. Daí, de repente, quando foi ver, o Verá olhou lá e falou, nossa, o cara é famoso. Ele tem mais de 9 milhões de seguidores. Eu falei, então, pode entrar em contato aí, vamos conversar. Daí, quando foi ver, gravou um trabalho, né? Daí foi chamado para ir para Minas Gerais, gravou a música e depois já fez
participação com o Alok queria gravar outros cantores indígenas, e foi gravado um álbum, né, que hoje chama, inclusive a música do Verá, com o Alok, chama O Futuro é Ancestral, né? E é o nome do álbum, né? O Futuro é Ancestral. E daí tá aí até hoje, né? Então eu fico muito feliz com essa literatura, que o Verá fala assim, que o Verá é escritor, né? Mas ele fala assim, não, ele prefere mais escrever música, né? Então para ele é uma literatura também nativa, diferente, né? Onde você traz esse conhecimento, essa defesa, né? Então ele canta o rap. Primeiro ele começou a cantar rap em português, depois demorou um pouco ele começou a cantar, os outros falavam que não podia ser em português, daí ele começou a cantar rap em guarani, depois os outros falavam que não podia ser rap em português e guarani, tinha que ser só guarani, daí ele começou a cantar rap guarani, né? Depois ele começou a cantar só rap guarani, daí os outros falavam assim, tem que ser com português, porque a gente não entende nada, né? Daí ele escreveu uma música assim, ó, Existir para Resistir, né? E daí na música ele fala assim, ó, ele vai falando que ele canta só em guarani, daí ele fala assim, ó, me deixa em paz, eu canto do jeito que eu quero. Sim. Então, agora eu queria saber outra coisa. Jacupé, qual é a sua relação, assim, com os Juruá? E se você sofre algum tipo de resistência ou discriminação? Então, a relação com o Juruá, a gente tem mesmo e tem que ter, né? Não tem jeito, porque não existe, a gente fala assim, vamos se isolar, né? Então a gente vai ter. Então é saber conversar, saber negociar, preconceito sempre existiu, não vai mudar muita coisa, né? Então eu sempre falo assim, ó, não ligar pelo preconceito, né? Que se a gente for ligar, a gente fica louco da cabeça, né? Porque cada racismo, preconceito, muitas pessoas entram em depressão, né? Eu tive um amigo que eu fiz filosofia com ele, e ele era negro, né? E ele sofria muito preconceito, né? Racismo, e ironizava ele, e ele era muito tímido, ele não respondia, né? Eu falava, Sérgio, você tem que responder, você tem que falar à altura. E ele não falava, daí foi indo, ele fez faculdade de filosofia comigo, daí foi indo, ele foi entrando em depressão e morreu, né? Morreu porque ficou doido da cabeça, tanto que... E eu falei, não, você tem que falar, não pode... Então eu nem ligo, racismo sempre existiu, então se eu for ficar preocupado com isso, eu vou se estressar, então não adianta. Então, a gente tem que saber lidar com isso, responder à altura. A hora que alguém fala certas coisas, eu respondo à altura, né? Então, a pessoa fica quieta. Porque se a gente for ficar quieto, então tem que saber se defender. Se defende, acabou. O racismo sempre vai existir, porque não é uma coisa nova, né? Então, a gente tem que saber viver no meio do povo. Vocês não têm cidadania, não têm status dentro da sociedade, né? Então, como que se dá esse processo de desconstrução dessa ideia indígena através da tua literatura e contribuindo nessa área das artes para a construção da ideia de um bem viver que possa ser assimilado pela sociedade? Eu sei que tem muitas questões aí, mas enfim, quer dizer, como que essa literatura contribui para o bem viver? No sentido de trazer novos valores, de um novo pensar, né? Desconstrução dessa visão indígena, né? Sim, então, a literatura nossa, o que que acontece? Ela, do bem viver, é trazer um conhecimento que vocês não têm, porque o que que acontece? A literatura que se escreve sobre nós foi uma criação ficção, como eu falei desde o começo, né? Às vezes, muitas delas preconceituosa e mudando uma cultura que não existe. E essa literatura nossa, ela vem trazendo o bem viver nesse sentido, de trazer um conhecimento diferente, onde possa alegrar a todos e as pessoas entender o nosso povo, porque o nosso povo desde 1500 nunca foi entendido. Então, através dessa literatura, as pessoas conheçam. E o principal é entender que a nossa cultura, ela está ligada à natureza, né? Porque a gente vê que o mundo, em geral, eles perderam muito isso, né? Você entendeu? Então, nós passamos muitas gerações sendo discriminado e zombado, porque o indígena sempre foi ligado à natureza, né? Por exemplo, antigamente a gente sempre teve aquele exemplo de falar assim, a mãe natureza, né? O branco achava engraçado na época, falava assim, achava ria quando a gente fala mãe natureza, né? Hoje a gente vê que o mundo quer falar mãe natureza, trouxe um pensamento para o mundo, né? E a natureza está aí. Então quando a gente escreve, a gente fala dos animais, dos pássaros, dos espíritos, tudo isso está vinculado à natureza.
Porque uma coisa triste é como a gente vê hoje, por exemplo, vai ter a COP30, vai falar muito da natureza. Então virou uma coisa assim tão complicada, porque tem gente que nem acredita nessas coisas. Quando fala assim aquecimento global, tem gente que fala que é brincadeira, que é história, que é só coisa, né? Não, mas a gente sabe que o planeta, ele está sofrendo uma consequência muito grande, que o planeta, ele é grande, mas ele está se tornando pequeno, porque você está jogando tudo em cima dele. Então, toda a natureza está sendo tirada dela para construir um lixo para jogar em cima da natureza. Isso é triste, você entendeu? Porque você imagina, tudo que se constrói no mundo é da natureza. E daí você transforma ela num lixo. Então você vê, por exemplo, o ferro, os carros, automóveis, ônibus, tanta coisa que é construída e é jogada, né? Então tudo que você pensar, tudo que você constrói vem da natureza. E você transforma isso no quê? Num objeto que você vai jogar em cima. Então, de onde vem a garrafa, né? A garrafa de plástico que a gente usa aí para poder tomar um suco, alguma coisa, depois vai tudo para o mar, vai para os rios. Então você transforma a natureza em lixo e depois você joga esse lixo em cima daquilo que tem que ser protegido, né? Onde você sabe que tem sobreviventes, você tem os pássaros, você tem os peixes, né? Tudo isso está sendo afetado. Você vê os pássaros hoje vão fazer ninho, eles começam a construir ninho com objetos, você entendeu? Não é mais com folha, com madeira, com tudo. Tudo que vem da natureza, os passarinhos construíram. Hoje eles não estão conseguindo também fazer a mesma coisa. A tartaruga está lá no mar, vai comer um negócio pensando que é comestível, é plástico. Então a gente sabe que essa nossa literatura, a gente espera que possa trazer conhecimento para as pessoas acordarem, porque as pessoas estão dormindo, você entendeu? Então é triste você ver a natureza dá tudo para você e você constrói algo e depois você joga em cima dela, né? Ô, Jecupé, você concorda com uma afirmação do Krenak que a sustentabilidade é a criação do capitalismo, porque para fazer passar a ideia de que a Terra é infinita. Então, conserta aqui, conserta ali, mas pode continuar desmatando, queimando. Então, isso que é o problema da sociedade, né? Porque a sociedade fica só destruindo, achando. Então, isso que acontece você tem que ter cuidado com isso, porque a natureza, ela é completa, ela é perfeita. Então, a gente tem que deixar ali as coisas ali, porque, por exemplo, quando eu escrevi, por exemplo, ali a história de Piragui, né? Onde Piragui, o que que é? Piragui é a sereia do mar. Você entendeu? Então a gente não pode sujar o mar nem o rio, porque ali é a moradia deles. Você entendeu? A gente tem que saber que nós temos a nossa aldeia, que é o nosso território. Então, aqui eu tenho um livro chamado O Presente de Jati Jaterê. Jati Jaterê, ele é o protetor da floresta. Então, quando você está numa aldeia, uma aldeia grande, você tem os seus quintais, né? Que é o tecoá. O tecoá é o local onde você mora. Então, eu tenho minha casa, casa dos meus filhos ao redor, e você tem um quintalzinho para plantar alguma mandioca, plantação de frutas. Ali é o meu local. Você entendeu? A partir do momento quando eu entro na floresta, não é mais meu local. Mesmo sendo na aldeia. A aldeia, ela tem um território, mas o local meu, da minha moradia, é onde está eu e minha família. A partir do momento que eu entro na floresta, ali tem que ter respeito. Tem que ter respeito, porque ali é a moradia dos espíritos. Então, a sociedade, eles não acreditam nessas coisas. Então, essa modernidade faz com que as pessoas não acreditam nas coisas, né? Então, por isso que a gente tem que respeitar a natureza, porque a natureza, ela dá tudo para nós, mas a gente não pode ficar destruindo tudo, porque a natureza, ela vai... por exemplo, você tem uma floresta imensa, então a gente vai fazer uma casa, a gente vai lá e derruba certas madeiras, mas só que você derrubou certas, mas está nascendo outras com as próprias sementes. Não você ter aquela ambição de derrubar tudo como o branco faz, que é derrubar tudo para vender, né, para lucrar. Então as pessoas acham engraçado, nossa, o índio mora nessa imensa aldeia, aldeia grande, cheia de floresta, podia enriquecer em cima disso. Então a visão do branco é isso, que o índio enriqueça. Até hoje a gente vive nesse sistema de costume, que é você viver com a natureza. Quando você vive com a natureza, você consegue entender a importância do mar e da floresta, né? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com os rios, né? Então, se você chega em São Paulo, você vê aquele rio Tietê imenso, né? Sujo, como está hoje, né? Antes, quando era só os povos indígenas que andavam para lá, não era assim, você entendeu? Eles vêm e destroem tudo, né? Então, não é assim, você tem que deixar a floresta ali completa,
vai pegando as coisas que você precisa, mas não você querer destruir tudo, né? Então, por isso que eu falo da COP30, que a gente tem que se preocupar, você entendeu? Porque senão vai chegar uma hora que o planeta afunda, você entendeu? Que é só lucro, 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 lucro. Eu fico impressionado, às vezes, quando eu vou, por exemplo, em São Paulo, uma cidade grande como é, a terra é terra. E você tira a matéria dela para você fazer prédios e prédios e prédios e prédios. Você imagina quantos prédios tem em São Paulo? Então você imagina a própria terra ter que aguentar aquele imenso prédio que tem ali em cima dela, né? Então a natureza, a gente tem que ter cuidado nesse sentido, né? Respeitar ela porque ela é viva. Só que a sociedade não acredita quando você fala que a terra é viva, que as árvores é viva, você entendeu? Que o rio é vivo. Tudo isso é natureza, tudo isso é vivo, então a gente tem que saber cuidar dela. Então, por isso que a gente, quando fala mãe natureza, as pessoas não entendem. Então, por isso que as pessoas precisam acordar, né? Acordar para que a gente possa viver. Só um minutinho. Você já está falando da COP30, né? O que que vocês estão esperando da COP30, assim, enquanto escritores, enquanto... Então, eu espero, porque eu não fui convidado, também não estava convidado, não estava com vontade de ir, porque eu sei que vai ser um movimento muito agitado, né? Vai ser uma agitação danada. Mas eu espero que dê certo, porque é triste você fazer um baita evento desse e ficar só por isso mesmo, né? Só embelezar e tirar foto, né? Então a gente torce, né? Torce para que isso aconteça, porque o mundo precisa melhorar. Então esse mundo é para todos nós, né? Então quando a gente faz melhoria, não é só para nós na aldeia, mas é para o mundo todo. Porque quando seu vizinho está bem, nós também vamos estar bem. Então a gente quer o bem para todos. Então eu espero que a COP30 seja algo que traga solução, porque é triste. Existe solução, só precisa fazer as coisas acontecer, né? Acho que a Milton leu o meu pensamento aqui. Eu ia perguntar algo relativo à COP30, no sentido até de que a gente vê que você participou, Olívio, de até um encontro de escritores indígenas no Rio de Janeiro recentemente, e, e eu queria, justo, e vai ter a COP30. Então, será que esse encontro pensou ou debateu alguma maneira de articular, usar a COP30 como um momento da população entrar em contato com essa literatura indígena? E até em complemento, sabendo que a gente já está chegando mais no final, queria que você dissesse aonde as pessoas podem encontrar seus livros, como elas podem adquirir, se eles estão em plataformas aí onde as pessoas podem fazer o download, ou se pode encomendar, se você pudesse entrar nesses contatos para quem estiver assistindo. Dentro da pergunta eu queria só complementar, eu queria saber se os indígenas estão representados de verdade na COP30, se tem representatividade significativa na COP30. Então, primeiramente, vai ter bastante indígena lá, né? Eu acredito que a luta dos indígenas é muito importante, os índios estar lá, né? Então, eu tenho certeza que vai ser muito importante a presença de todos eles lá. Então, eu torço para todos eles que dê tudo certo. Quanto aos meus livros, né, no lugar da cópia, vamos falar da literatura, do 20º Encontro de Escritores Indígenas, onde aconteceu esses dias atrás, no Rio de Janeiro, né? E foi gostoso, porque é o 20º encontro. Eu participo desde o primeiro encontro, onde o Daniel Mundruku criou o Encontro dos Escritores, e nós começamos a participar todo ano, em 2003, quando iniciou o primeiro encontro, e todo ano tem esse encontro lá no Rio de Janeiro. E dessa vez é o 20º, fui chamado também para ir, né? E isso me alegrou muito quando eu cheguei lá, vi coisas novas, muitos indígenas que surgiram depois de tudo isso, gente lançando livros, os antigos como eu, Daniel Mundruku, Eliane Patiquara, Iaguaré, Rony, o Asteri, e O Ailton estava lá, o Ailton Krenar também estava lá. o Ailton não estava, eu acho que talvez acho que tinha a agenda dele cheia, então às vezes não teve ela presente, né? Mas o Ailton participava com nós também desde o primeiro encontro dos escritores, né? Então ele sempre participou com nós. Ah, mas teve presente o Marcos Terena, que é um grande escritor também, né? E foi bom porque a gente sabe que esse movimento foi crescendo, crescendo, e eu tenho certeza que cada ano a tendência é crescer cada vez mais, né? Quanto aos meus livros, o que que acontece?
eu tenho vários livros publicados, mas eu não tenho todos para vender. Às vezes, eu mesmo vendo, né? E daí as pessoas mandam dinheiro no meu Pix, daí eu mando pelo correio, né? Então, às vezes, eu tenho aqui, por exemplo, a Explosão do Diapotá, Conversa de Fim de Tarde, História de Piragui, tenho também O Choro da Mãe Terra, né? Então, esses 4 livros aqui eu tenho, daí as pessoas pedem, eu mando pelo correio. Mas acontece algo interessante, né? Eu não sou Paulo Coelho, então Paulo Coelho, qualquer lugar que você vai, você encontra livro dele, né? Então, o que que acontece? Se você chegar numa livraria, você não vai encontrar meu livro. Você chega numa livraria no Maranhão, vai lá no centro, e chega numa livraria e fala assim, olha, eu queria ver se tem livro, como aconteceu, eu faço teste às vezes, só para ver o que que dá, né? Eu chego na livraria, que eles não me conhecem, né? Eu falo assim, olha, eu queria saber se tem livro desse autor aqui. Daí eles digitam lá o livro de Cupé, né? Da hora que eles digitam, eles olham assim, eles levam um susto, eles falam assim, nossa, o cara tem bastante livro, mas no momento a gente não tem nenhum, você entendeu? Não tem nenhum. Daí que eles vão conseguir, porque a gente não é conhecido no meio da mídia. Então as livrarias não sabem quem é e não tem nosso livro. Aí o que que você faz? Vai aparecer, é igual aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Vocês viram ali um banner, né? Daí vai aparecer um monte de livros meu. Nossa, o cara tem bastante livro. Então, o que que você faz? Olha, você fala com o livreiro, olha, eu quero esse livro aqui, tipo assim, A Explosão do Tepotá, Conversa de Fim de Tarde, História de Piragui. Eu queria esses 3. Daí o livreiro vai entrar em contato com a editora e vai ter o livro na livraria. Daí você já compra deles ali também. Então, nós que não é Paulo Coelho, tem que fazer esse trabalho de boca em boca, né? Então a gente vai indicando, faz isso, vai lá na livraria, faz isso que eu estou falando. Ou entra em contato direto comigo, que eu tenho esses livros aqui que, né? Ou também, às vezes eu passo, por exemplo, eu tenho aqui o Presente de Ati de Aterê, A Mulher que Virou Vital, e o livro, tem outro aí que eu não lembro agora qual que é da Panda Books, o Saci Verdadeiro. Então esses 3 é da Panda Books. Daí eu passo o telefone da Panda Books, a pessoa compra direto. Esse contato direto é via, esse contato direto é via internet, pode ser pelo Instagram, ou por onde é que é mais recomendado? Para falar comigo, pode entrar em contato direto no Instagram, daí depois eu passo o número do meu telefone de WhatsApp. Eu gosto de conversar no WhatsApp, né? O WhatsApp é melhor. Então eu passo o número para a pessoa, mas primeiro me siga lá no Instagram para me ver que você está seguindo eu, né? Para daí aumentar os números lá. Depois, quando a gente se encontrar, eu vou querer comprar 3 livros de você, Tá, né? beleza. Porque Então, vamos que essa vamos. primeira vez que a gente se cruzou, a gente trocou livros, né? Eu gostaria Isso. de. Eu só uma coisa, nós ficamos numa mesa junto agora no Festival da Isso. Literatura, que foi bastante bacana. Uhum. E eu acho que, só para concluir, a gente agradece muito a sua presença e eu acho que nesse momento, inclusive da COP30, a gente, né, tem que divulgar, né, e não só por causa da COP30, mas por outros motivos, né, no sentido de afirmar essa literatura, não sua só, mas dos De indígenas todos os também. autores. Agradecemos a você. Aliás, Hamilton, você acabou de dar uma sugestão, uma banca lá na COP30 com livros indígenas. Seria Sim, maravilhoso, Jecupé. pois é. Seria Seria interessante ótimo. mesmo. Seria interessante, mas é que, como a gente não recebeu convite, essas coisas, então tem que ser uma coisa assim que teria que ter convite para ver. Eu moro em Curitiba, para ir para o Pará não é fácil, né? Teria que ter tudo essas coisas. Minha filha, Cretil Mirim, ela foi convidada para ir para a COP30, mas eu mandei mensagem para ela ontem, ela falou que não quis ir. Daí vai ficar em casa, Ah, vai ficar na aldeia. E daí, vamos que vamos. É compromisso, né? Que ela mora na aldeia, é professora, e ela estuda lá em Santos também. Ela estuda uma vez por semana, depois volta para a aldeia, dá aula e cuida de 3 meninas, né? 3, quer dizer, uma já está maior, mas ela tem as filhas dela, então coisa do mato, né? Cuidar da aldeia em casa não é fácil. E Como quem que é é? de Iru esteja sempre conosco, né? Sim, né? sim. Esteja sempre conosco nas nossas ações, nas nossas propostas, na nossa arte, né? Agradecemos muito a tua presença, foi muito bacana mesmo essa participação. Eu acho que ilustra, é um registro importante. Muito obrigado. gratidão, Obrigado, Jecupé. Foi obrigado. muito bom. Muito obrigado.